E, dando continuidade à nossa programação, passamos agora à apresentação do segundo painel, que nos traz o tema Segurança e Produtividade. Para tanto, eu convido à frente o economista, senhor Luiz Fernando Mendes. Seja bem-vindo. Também a engenheira de SST, senhora Lígia Correia. O economista, senhor André Ferro. E o presidente do Sencons São Paulo e vice-presidente do Sinduscon São Paulo, senhor Haru Ishikawa. Acompanhado, seja bem-vindo, acompanhado do presidente da Comissão de Política de Relações Trabalhistas da CEBIC, senhor Fernando Guedes Ferreira Filho. O senhor Haru e o senhor Fernando farão a condução dos trabalhos deste nosso segundo painel. Lembrando que a dinâmica do painel consiste na contextualização inicial do tema pelos nossos moderadores de até 5 minutos. E na sequência, os moderadores lançarão perguntas aos painelistas, podendo também passar para perguntas da plateia e jornalistas. O tempo deste painel é de 1 hora. A coordenação também pede para informar aos nossos painelistas que podem fazer perguntas entre si, não, portanto, aguardando somente a provocação dos nossos moderadores. Então, fiquem bastante à vontade, um bom painel a todos e, sem delongas, eu passo já a palavra aos nossos moderadores deste painel, o senhor Fernando, o senhor Haru. Bom dia a todos, bom dia à mesa aqui, obrigado a CEBIC pelo convite. E a gente está num painel falando sobre SST e produtividade. Queria dizer o seguinte, nós discutimos a questão da produtividade há muitos anos, muito tempo, e eu acho que não dá para dissociar a questão da produtividade com segurança e saúde. Segurança e saúde tem que estar norteado no trabalho. Até anotei aqui, o que é segurança e saúde do trabalho? É um conjunto de ações empreendidas pelo empregador para minimizar problemas de saúde e segurança do trabalho. Segurança e saúde é exatamente isso aí. E eu mudaria, depois do primeiro painel que foi falado hoje de manhã, agora, está dizendo aqui, a segurança e saúde. Eu inverteria, eu acho que é saúde e segurança do trabalho. Que mudou hoje toda a expectativa da questão do Brasil, do trabalho intrinsecamente falando. Por isso que tem a Lígia, tem o Ferro, tem a Luiz, economista, falando em produtividade. Eu só para dar um diagnóstico para vocês, eu sou do setor produtivo, eu sou engenheiro civil, tocador de obra. Então, a gente tem todos os indicadores, todos esses trabalhos, mas importante, que foi comentado no painel de manhã pelo Ferro, eu acho que é fundamental. Qualquer acidente que aconteça em obra, ou em qualquer local, esquece produtividade. Acabou a produtividade. Uma empresa pequena, uma pessoa que se acidenta, você não consegue repor esse trabalhador. Uma empresa grande, você cria um fator psicológico dentro do grupo negativo.
Então, isso acho que é importante comentar. Agora, a saúde e segurança do trabalho está muito ligado com a questão da produtividade. Não se pode falar no Brasil ou no mundo inteiro dissociar o trabalho da saúde e segurança. Eu estou mais ou menos 2 anos, 1 ano e pouco no Secom São Paulo. Antônio Carlos está presente aqui, ex-presidente. Eu trabalho hoje em torno de 3.500 médicos. Por isso que eu estou falando, eu acho que o mais importante de tudo, num país como o nosso, um país de emergência, é investir na saúde das pessoas. Se a gente investir na saúde das pessoas, com certeza a gente vai mudar essa cultura de segurança e saúde. Nós sempre tivemos a tristeza muito grande de ter índices grandes na segurança, porque nosso trabalhador, nossa população é mal nutrido. Infelizmente, a gente tem que falar isso, é forte, mas é verdadeiro. Eu sou engenheiro, eu estou indo em vários hospitais públicos e eu consigo enxergar essas questões. No hospital, professor, um acidente que aconteça dentro do hospital, a produtividade é tão ruim em todos os setores, desde uma enfermaria, uma enfermagem, numa recepção do hospital, um médico que realmente cai a produtividade dele. Então é muito ligado nessas questões. Então eu só queria fazer essa introdução. Depois eu tenho os dados que eu anotei aqui dentro. 2014, que nós estamos no setor da construção civil, nós fomos ladeira abaixo a construção civil e toda a economia do país. 5 anos agonizando. Aí peguei alguns dados aqui. Em 2016, dados do IBGE, 52,7% das pessoas ocupadas tinha carteira. Na construção civil, 2016, dados do IBGE, 26,3% das pessoas tem carteira assinada. De todo trabalhador da construção civil. O Fernando perguntou, uma padaria está em construção, uma obra? Exatamente isso aí. 22,5% não trabalham. 51,2% eram autônomos. Então, quer dizer o seguinte, a gente pode dizer, cada 4 trabalhadores da construção civil, 3 não sabem o que é uma NR18, não sabem o que é uma SST. Esse é o país que nós estamos vivendo. Então, eu fiz essa pequena introdução, porque a gente é batalhador na área de segurança e saúde, e a gente tem que lutar com unhas e dentes para minimizar e para criar essa cultura de segurança. Então, eu acho que a CEBIC está fazendo um papel fantástico, junto com a Secretaria da Inspeção do Trabalho, da CIT, e com a colaboração do SESI, com o programa do PNSST. São todos esses trabalhos que vai surtir efeito lá na frente. A gente tem que ter paciência. Nós melhoramos bastante o setor da construção civil, mas podemos melhorar mais. Com certeza que podemos, nós temos capacidade para isso aí. Nós estamos numa época turbulenta, mas a gente tem que acreditar. A gente tem que ter paciência e acreditar que o setor é forte, é pujante, e a gente tem que empregar. Não dá o país que em 2014 nós tínhamos 3.650.000 trabalhadores com carteira assinada, hoje nós temos 2.300.000. Mais de 1.200.000 trabalhadores nós perdemos nesse. Isso é a força de trabalho capacitada, gente. Tá. Então, essa introdução que eu queria fazer
Fernando, passa a palavra para você. Muito bem. Muito se diz que o segurança e saúde do trabalhador, ou saúde e segurança do trabalhador, é considerado pelo empresário como um custo, um problema, é um procedimento a mais que ele tem que adotar, que atrasaria o processo produtivo, que colocaria até a qualidade da produção em risco. A gente ouve de tudo aí em relação a esse debate, né? A ideia desse livro, a ideia desse capítulo em particular, é provar, né, empiricamente, tecnicamente, que não. Né? Que há uma correlação direta, sim, entre segurança e produtividade do trabalhador, e que essa correlação, por óbvio, traz ganhos para o empresário, para a empresa. Né? A gente já começou a falar aqui no finalzinho do painel anterior sobre isso. Agora nós vamos aprofundar um pouco mais esse debate aqui nessa discussão com os autores nesse momento, tratando tanto da parte econômica, né, o resultado econômico das ações, como o procedimento dessas ações que foi trabalhado pela Lígia enquanto engenheiro de segurança do trabalho. Então, a ideia é essa, meus amigos, é desmistificar esse falso mantra de que investir em prevenção ou trabalhar com prevenção não é custo. Não, não é. É investimento, porque leva a um ambiente de trabalho mais produtivo. Levando a um ambiente de trabalho mais produtivo com maiores ganhos para as empresas e para os trabalhadores, por óbvio. Né? Então, desde já queria passar a... Deixa eu começar, Haru? Posso? Né? Começar? Aí eu queria ver com os economistas, né, com o André e com o Luiz Fernando, porque tem uma afirmação aqui no texto que fala assim: correlação negativa entre a competitividade da empresa e o número de acidentes de trabalho. Eu queria que a gente começasse esse debate explicando por que é possível fazer essa afirmação. Começando por aí. Eu vou falar do ponto de vista macroeconômico, o Luiz fala depois do ponto micro. Pode ser? Bom, existe uma série de pesquisas feitas internacionalmente que traçam essa correlação e mostram que o nível de produtividade na economia, principalmente dos países europeus, se eu não me engano, são 35 países europeus, toda vez que há um aumento no volume de acidentes de trabalho, a produtividade daquela economia está avançando no sentido inverso. Então, eu consigo estabelecer que existe uma correlação. Correlação estatística, eu vou lembrar aqui um ex-professor meu, Ramon Avó Augusto Costa. Na época não existia nem computador, tão velho que eu sou. Meu Deus. Que dizia o seguinte, ele fez uma correlação mostrando que nas cidades litorâneas do Nordeste, no período de migração das baleias jubarte, existia um aumento no comércio de produtos de higiene pessoal de tamanho grande. Então, uma correlação estatística ela pode ser estabelecida e não significar rigorosamente nada. Precisa de uma teoria econômica por trás disso para estabelecer que existe uma relação causal aqui. E isso vale, por exemplo, para a questão dos nexos técnicos, epidemiológicos, que, em tese, deveriam seguir esse tipo de raciocínio. Eu tenho uma correlação e depois eu vou para a saúde baseada em evidência para ver se faz sentido essa correlação. Bom, da teoria econômica, faz sentido essa correlação. Eu tenho mais atividade econômica, eu tenho mais atividade. Se eu tenho mais acidente, eu provoco paralisações naquela atividade, então isso tem um impacto na produtividade. Do ponto de vista econômico, essa correlação se sustenta. Para o Brasil, ela também é observada.
toda vez que há um aumento no número de acidentes, no número absoluto de acidentes de trabalho no Brasil, você percebe olhando, fazendo uma proxy com os índices de competitividade global da economia brasileira, de que ela vai no sentido inverso. Então, isso mostra para nós, do ponto de vista de uma proxy estatística, de uma correlação estatística, de que existe essa relação, e ela é sustentada pela teoria econômica. Dr. Haru, o negócio da saúde me lembrou uma coisa. Curiosamente, o setor econômico no Brasil que tem o maior número absoluto de acidentes de trabalho é o setor dos trabalhadores em saúde. Bom, então a produtividade é afetada do ponto de vista macroeconômico pelo acidente de trabalho. Do ponto de vista microeconômico, porque as medidas são feitas de formas diferentes. Em economia, quando eu penso em macroeconomia, eu estou pensando no longo prazo. É verdade que um grande economista costumava dizer que no longo prazo todos nós estaremos mortos. Mas longo prazo na economia significa dizer um tempo longo o suficiente para que os fatores de produção se alterem. E na indústria da construção, os fatores de produção não se alteram de uma hora para outra, a não ser trabalho. Mas eu não consigo, normalmente, trazer um maquinário de uma hora para outra. Eu preciso de um tempo para encomendar, para que ele seja produzido, para incorporar no meu processo produtivo. Então, do ponto de vista macroeconômico, essa relação se estabelece. Do ponto de vista microeconômico, eu vou deixar o Luiz trabalhar um pouquinho mais. Eu escolhi a melhor, tá? Não, tranquilo. Bom, só aqui, então, trazendo essa questão do macro. O macro, então, ele pensa tanto supondo uma economia com dois fatores, sendo bem teórico, mas sem querer ser tão teórico assim, tentando imaginar uma relação entre capital e trabalho. No macro, você vai estar calculando isso através de uma equação que se busca, o que se tenta calcular, a produtividade total dos fatores. Então, você também estabelece uma metodologia, que eventualmente, inclusive, foi citado um trabalho que a CEBIC realizou junto à FGV, que estabeleceu essa correlação entre capital e trabalho, em que se buscou tentar medir, através de uma metodologia, também a produtividade do capital. Por quê? Porque você também pressupõe que, no longo prazo, você vai ter todos os fatores variando, tanto capital como trabalho, né? E aí você calcula a produtividade total dos fatores, seja o capital, seja o trabalho. E o interessante desse trabalho, em particular, que foi realizado para avaliar o setor da construção, foi perceber que tanto, e é muito comum a gente observar estritamente a relação com a produtividade da mão de obra, né? Mas se verificou também uma queda, no caso, uma produtividade negativa no intervalo do estudo, que também associava a produtividade negativa do capital que também era empregado. Ou seja, o processo construtivo e o capital investido também estava retornando de maneira negativa em termos de produtividade, né? O que estava sendo investido não estava retornando na proporção que se imaginava ou que se esperava, pelo menos de maneira positiva, eu diria, né? Então, esse é um dado interessante. E quando você vai para as empresas, uma vez que você entre na empresa, para quem está trabalhando diretamente no chão de fábrica, o que se percebe é que, uma vez que você entra lá, o capital está dado, ou seja, o processo construtivo está estabelecido, a forma de realização da construção está estabelecida, a variável que você vai ter como instrumento de medição acaba se limitando à relação de trabalho, e indo mais avante, né, indo à frente, você calcula ou busca a medição da relação homem-hora, né? E aí a gente entra nessa questão da correlação. No macro, isso fica muito evidenciado, né? No micro, acredito que, por tudo que já foi dito aqui, também fica muito claro, quando o Dr. Haru comentou aqui, que é óbvio que, quando você tem um acidente ou algum problema acidentário dentro de uma obra,
que, obviamente, você tem uma paralisação, ou aquele período, obviamente, em que está se tentando fazer uma consertação ali, ainda que não tenha ocorrido nenhum acidente com maior gravidade, obviamente você está tendo uma redução de horas produtivas. Consequentemente, o resultado final é um aumento, né, com a relação entre o acidente ou o que causou a paralisação com uma redução da quantidade de produto que vai estar sendo realizado naquele intervalo, que obviamente vai ter paralisado, eu vou ter menos produto como consequência disso. Então, a produtividade ela tende a ter uma correlação negativa, seja sobre o ponto de vista macro, seja sobre o ponto de vista micro, né? No trabalho, a gente, inclusive, comenta que isso é um ponto, talvez, chave. Por quê? Porque, em muitos momentos, vocês vão observar trabalhos, como o trabalho que a CEBIC realizou, que busca um intervalo entre 2007 e 2012, em que você identifica uma produtividade negativa. No caso, se identificou uma produtividade negativa média no intervalo de 0,2 para o setor da construção. E que muitas das pessoas que trabalham diretamente no chão de fábrica vão identificar que a sua produtividade ela não só é positiva, como ela é até bastante expressiva, eu diria, né? E quando você faz o cálculo por homem-hora. Aí alguns podem dizer, e o próprio material deixa claro, que não existe um erro conceitual. O que está acontecendo aí é, óbvio, uma mudança metodológica que faz com que você tenha resultados diferentes. Que pode até parecer que uma está errada em relação à outra. Mas uma eu estou medindo toda a economia e que, obviamente, dentro desse montante, né, desse conjunto de empresas e de fatores de produção, você pode ter uma empresa que é menos ou mais produtiva que a outra e que, eventualmente, quando você está avaliando as contas da sua empresa, o foco, obviamente, está sendo o resultado da sua empresa em relação ao que se buscava obter. Então, aquele resultado, obviamente, atende àquela medição, aquele objetivo que está se buscando. Aquela produtividade está sendo medida com um objetivo específico. Quando eu avalio a economia como um todo, eu estou buscando uma medição que está buscando um outro tipo de resultado, em um outro tipo de objetivo que você está querendo avaliar. Então, não existe erro quando a produtividade média de um dá negativo e a produtividade do outro, no caso da análise da empresa, dá positiva, né? Simplesmente eu estou trabalhando com metodologias diferentes, mas isso simplesmente demonstra que realmente existe uma diferença metodológica em função do objetivo. Agora, a única coisa que realmente elas têm em comum são o fato de que existe uma correlação negativa entre a saúde e segurança no trabalho e a produtividade. Ou seja, quanto menor a quantidade de acidentes, quanto melhor for a saúde do trabalhador, certamente você vai ter uma produtividade maior na sua empresa e na sua economia. É isso. Deixa eu só fazer uma colocação, fazer uma pergunta, né, para os economistas. A Lígia está aqui. Se mede muito produtividade. Isso eu fiz questionamento lá em São Paulo já. Você consegue dissociar produtividade não pensando em SST? Isso que eu queria ouvir do professor, do Luiz, da Lígia. Outra coisa importante. Está muito ligado informalidade, formalidade e segurança-saúde. Esses três pilares não podem separar. Essa é a minha visão prática. Eu não sou professor catedrático, estudioso para fazer literatura econômica e produtiva no setor da construção civil. Eu enxergo na prática. A informalidade, a formalidade e segurança-saúde está muito ligado com produtividade. Como é que você avalia isso aí? Como é que vocês... O Luiz tem feito muito trabalho de produtividade. Como é que vocês fizeram esse trabalho? Vocês pensaram na segurança-saúde? Isso que eu queria comentar para vocês três aí. Eu vou fazer só um comentário inicial, depois eu vou deixar o Luiz avançar um pouco. Poder pode, dever não deve. Vou usar a expressão que o doutor Flávio usou mais cedo aqui no primeiro módulo. É olhar de uma forma míope. Se eu tirar o meu óculos aqui,
eu não consigo ler o que está no contador ali, de tão míope que eu sou. Se você olhar para a produtividade sem se preocupar com a segurança e saúde no trabalho, é a mesma coisa que eu tirando o óculos e olhando para o contador. Você está vendo uma visão completamente distorcida, equivocada e que vai levar você a erro. Se eu tirar o óculos aqui e tentar descer esse negócio, eu vou de cara no chão. Garanto aos senhores, se vocês fizerem isso, olhando para a produtividade da empresa, sem se preocupar com a saúde e segurança no trabalho, vocês vão quebrar o nariz da mesma forma que eu quebraria o meu ao descer aqui sem óculos. Isso é uma promessa. Luiz, você pode... Deixa eu fazer um complemento aqui. André, lá atrás, nos primórdios da administração, né, quando a gente estudava a produtividade, a responsabilidade da produtividade era imputada ao indivíduo, né? E hoje, trazendo o tema, né, produtividade e SST, a gente correlaciona isso muito bem, porque se você for olhar do ponto de vista de planejamento, né, de uma obra, se você tem uma gestão de SST implantada, você está evitando ali desperdícios, você está evitando perdas, você está evitando adoecimento do trabalhador, né? E você está evitando o resultado, que é a entrega da obra, né? Então, tudo isso, ela está intimamente ligada com a produtividade, a SST, não tem como fugir disso. Perfeito. Hoje nós temos uma visão mais holística com relação à questão. A maioria dos estudos que estão sendo feitos no Brasil com relação à produtividade, que foram feitos e que são feitos até hoje, eles focam muito na produtividade de capital e mão de obra sem estabelecer essa visão mais geral. Essa é uma coisa que deve ser trabalhada nas próximas pesquisas. Eu sei que o IPEA está tentando desenvolver uma pesquisa com relação a isso, e essa própria pesquisa que eu mencionei mais cedo, que é a questão da saúde mental e produtividade, eu acredito que ela tem um papel importante que deve contribuir bastante para que nós todos possamos conhecer. Tinha um grande engenheiro certa vez disse que aquilo que você não conhece, você não mede, você não pode controlar. E a questão da saúde e segurança do trabalho se enquadra bem nisso. Se eu não consigo medir, se eu não meço os impactos disso na produtividade, eu não consigo controlar, eu não consigo desenvolver políticas públicas adequadas para isso. E esse é um papel importante da academia, dos institutos de pesquisa, da Fundacentro, do SESI e da CEBIC, CPRT também. Ô, Luiz, antes de você falar, até para você falar, deixa eu comentar um dado aqui que vocês colocaram no seu trabalho, que parece-me uma estranha contradição, né? Em que o número de acidentes de trabalho no setor da construção caiu nos últimos anos, mas, ao mesmo tempo, a produtividade do trabalhador do setor da construção também caiu nos últimos anos, né? Então, nós estamos falando aqui que parece que uma contradição estranha. A gente está falando que, se houver menos acidentes, a produtividade aumenta, né? Nesse caso aqui, a gente está falando de menos acidentes e menos produtividade. Como é que se explica esse tipo de situação? Bom, para o trabalho, esse é um produto de um trabalho que, na verdade, ele foi um pouco mais detalhado do que só foi citado nesse artigo, mas, na verdade, ele é um pouco maior, até para quem tiver interesse, ele está disponível na página da CEBIC. É um trabalho que ele busca exatamente avaliar a produtividade do setor da construção, em que se buscou um intervalo de tempo, como eu falei, de 2007 a 2012, e lá ele traz uma questão que eu acho que ela é importante, que é exatamente a abertura dos segmentos da construção, quando você abre pelos segmentos da construção. E o que se percebe é que no segmento, tanto o de infraestrutura, quando você abre para os 3 segmentos, serviços da construção, construção de edifícios e infraestrutura,
tanto construção de edifícios, e particularmente construção de edifícios mais um pouco do que do que a parte de infraestrutura, apresentam nesse intervalo de tempo produtividade positiva. Tá? O segmento que, na verdade, puxou a produtividade para baixo foi o segmento de serviços da construção. E aí entra a questão. Normalmente, aí a gente começa a trabalhar, inclusive no material, um maior detalhamento sobre esse segmento específico da construção, que é exatamente tentar entender qual o perfil de empresa, qual o perfil de trabalhador, e justamente se identifica que são empresas de menor porte, muitas das vezes sem um nível adequado de qualificação, e por muitas vezes, e aí entra a questão de que empresas que contratam esses prestadores de serviço não se comprometem com a questão da área de saúde e segurança. Ou seja, o treinamento, a formação, que de alguma maneira é de responsabilidade também da empresa que contrata o prestador de serviço, acaba sendo deixado integralmente para essa empresa prestadora de serviço, que muitas das vezes tem, inclusive, capacidade financeira muito inferior à própria capacidade da empresa que está contratando. Ou seja, é muito comum que essas empresas não tenham essa preocupação de segurança e saúde do trabalho e não forneçam a esse trabalhador o treinamento adequado para que ele possa realizar o seu serviço da melhor maneira. Então, essa foi uma questão que a gente identificou no trabalho, de que apesar de o foco principal do trabalho não ter sido fazer essa correlação de saúde, segurança e produtividade, na verdade, ele acabou trazendo essa questão, porque um dos pontos que se colocou como uma das razões disso ter ocorrido nesse segmento que é da prestação de serviço, era exatamente a falta de treinamento e formação na questão da saúde e segurança do trabalho no segmento que era o de menor produtividade. Né? E também existe dois outros fatores. A questão é da janela temporal, e o segundo é a questão do sentido e intensidade. Eventualmente, elas podem estar seguindo em determinado momento no mesmo sentido, mas as intensidades variam, que mostram descasamento entre as duas variáveis. Descasamentos que, se você abre, elas têm a tendência de inversão. Então, essa é uma das justificativas dessa aparente contradição. Eu acho o seguinte, viu, Luiz? A discussão da produtividade SST é uma quebra de paradigma. Eu tenho muitos anos de janela na construção civil. Nunca se discutiu SST com produtividade. Sempre focado na produtividade. Esquece. Segurança. Por que eu quero comentar isso aí, Luiz? Ninguém nunca ligou para a cultura de segurança e saúde no Brasil. O segurança e saúde foi jogado às traças. Sempre foi dessa maneira. Por isso, acho que é importante esse debate, Fernando. Acho que é uma quebra de paradigma. Eu acho que a partir de agora, alguém que esteja assistindo a gente, com certeza, nunca vai fazer um trabalho de produtividade em qualquer setor sem você observar a saúde e segurança das pessoas. Quando o professor comentou a questão da saúde, que tem muito acidente, realmente, talvez não seja acidentes fatais, como na indústria da construção civil, mas acidentes que prejudicam. Mas eu queria, mais umas perguntas para vocês aí, dizer o seguinte, o trabalho está maravilhoso no livro, monte de intencionalmente tem essas controvérsias. Quando o Fernando pergunta por que da menos produtividade se reduziu a saúde, a segurança, reduziu o acidente. Mas, na realidade, é um peso, a segurança tem um peso. Então, tem vários itens de peso, porque é o ser humano que está trabalhando. O trabalhador está pegando um produto, matéria-prima, e está criando um produto. Nesse intervalo, se você não está capacitado, tá certo? Você vai ter problema na produção, na produtividade.
final. Então, eu queria dizer o seguinte, para o economista Luiz e para a Lígia que está aqui, o que você enxerga hoje para você fazer um trabalho de produtividade no setor da construção civil? E saber que nosso setor, cada 4, 3 conhece norma de segurança, só 1. Como é que você consegue avaliar, fazer esse trabalho da produção do setor? E não sei, eu acho que queria ver essa visão de uma pessoa que está na academia, verificando o setor produtivo nosso. Haru, deixa eu só fazer um complemento para o Luiz responder para a gente. Voltando lá atrás, também, de novo, quando a SST ela não era observada como é observada hoje, como tida como valor e não como investimento, né? Os trabalhadores, na verdade, a produtividade ela era alavancada, né, pelo maior insumo da construção, do processo construtivo, que era a mão de obra, né? Então, eu tinha muito mais exposição dos trabalhadores, né, muito risco e muito mais acidentes, né? E hoje eu chamo a atenção até para a melhoria da produtividade e a queda de acidentes por causa das inovações tecnológicas que estão chegando no canteiro, né? Então, isso tem contribuído muito para o aumento da produtividade e para a prevenção dos acidentes. Só que, em contrapartida, a gente tem o desafio que é o investimento com treinamento para a operação desses equipamentos. Não, eu queria, primeiro, comentar que o Haru realmente ele está trazendo uma variável que eu acho que ela é importante, que é a questão da segurança e saúde no trabalho, como uma variável que não pode ser dissociada, de fato, da questão do aumento da produtividade. Isso tem uma razão de ser. Primeiro porque a gente passa a dar um olhar de longo prazo. Quando ele falou sobre não conseguir ver essa dissociação, eu concordo plenamente, só que é óbvio que quem busca a informalidade está fazendo ou tendo uma visão de curto prazo, né? Em que ele, na verdade, imagina estar realizando uma economia, né? Alguma coisa em que ele está reduzindo o custo daquele processo construtivo ali, sem considerar todos os efeitos que isso pode vir a ter se alguma coisa vier a dar errado, alguma coisa der errado. Isso olhando sobre o aspecto desse, vamos chamar assim, dessa construção, dessa obra. Mas, sem dúvida nenhuma, o impacto que isso tem para toda a sociedade, para toda a economia, é absurdo. E, de fato, a avaliação tem que sempre ser feita pensando na saúde e segurança como estando agregado a isso. Ela não é colocada de maneira explícita, mas, de alguma maneira, ela acaba sendo considerada. Por quê? Porque quando esses estudos são realizados e se busca, por exemplo, avaliar o valor adicionado em relação ao total de vínculos, na prática você acaba concentrando a produção desses trabalhos, desse material acadêmico, exatamente junto a empresas que são empresas normalmente formais, né? Então, isso acaba, de alguma maneira, trazendo uma série de questões que estão dentro do nosso ambiente aqui. Ou seja, a gente está falando aqui de empresas formais, de busca de formalização do emprego, formalização da obra, enfim, de trabalho formal de empresas formais. E óbvio que quando a gente está falando que tem de cada 4, 3 que não são formais, a gente acaba falando de um grupo que afeta a estatística negativamente quando você olha sobre o ambiente macro, né? Mas que certamente não está no nosso escopo aqui, né? Que de fato tem que estar atrelado, na minha visão, a uma política pública e a uma ação das próprias empresas de motivar esse tipo de ação, e que isso já é feito, inclusive, pela CEBIC, pela própria CPRT, junto aos Sinduscons, exatamente no sentido de buscar a formalização. Por quê? Porque, além disso, considerando todo o custo que tem atrelado à prevenção, que, num primeiro momento, é visto como custo, mas aqui tudo que foi apresentado deixa claro que, no médio e longo prazo, isso é um investimento, inclusive para o país,
gera, obviamente, no curto prazo, também uma concorrência desleal com as empresas que são formais. E, por essa razão, tanto os sindicatos como as empresas que a gente está tratando aqui, elas têm todo o interesse de que, na verdade, se busque a formalização, que, na verdade, se tente buscar cada vez mais que de 4, pelo menos 3 ou 4 sejam formais e não o inverso, que é o que, de fato, acaba acontecendo nos dias de hoje. Agora, só para fazer aqui uma observação que eu acho que é importante. Nesse momento, né, a gente viveu agora, ao longo desses últimos anos, em particular de 2009 para cá, um programa habitacional que ele teve volume, que ele teve escala. E que, pelo volume de produção que foi realizado, inevitavelmente, estava inclusive previsto lá na largada do programa, um valor que era financiado à época pelo BNDES, inclusive de inovações, de processos construtivos inovadores, de produtos inovadores, exatamente para poder tentar buscar a viabilização desse volume que seria de produção ao longo desses anos que iriam vir à frente, né? E, de fato, aconteceu ao longo desse período um ganho de produtividade, até no próprio material que a gente produziu, se destacou que do ano de 2010 ao ano de 2012, que foi um período que nós conseguimos identificar na pesquisa, porque o 2009, eu diria, apesar de ter sido o ano de lançamento, na prática, ele ainda foi um ano porque o programa começou em abril e, efetivamente, já começou a ter algum resultado a partir de 2010, se identificou uma inflexão, uma mudança dessa tendência da produtividade. Ela caminhava para aumentar a produtividade do setor e, inclusive, nesse intervalo, já se identifica ganhos de produtividade, inclusive nos segmentos de serviços, que eram os segmentos que estavam trazendo ou trouxeram, no intervalo completo, a média do setor para baixo, né? Por que eu estou falando isso? Porque, nesse momento, as empresas que, obviamente, investiram em produtividade e estavam produzindo em escala industrial ou que buscaram processos construtivos inovadores e produziram em escala industrial, por uma sinalização, entendo eu, contrária ao que se busca ou que se deveria buscar através de uma política pública, o que a gente está assistindo hoje, por exemplo, com os atrasos que estão ocorrendo de pagamento, junto ao setor, de medições já realizadas e que o programa não está conseguindo, por questões de ordem fiscal, enfim, não realizar os pagamentos nos prazos corretos, é que justamente as empresas que investiram em maior produtividade, justamente as empresas que produzem em ciclos menores, são justamente as que têm sido mais penalizadas, porque o ciclo financeiro dela também é menor, e isso fica evidenciado para quem conhece produção industrializada, até num trabalho que também a CEBIC fez em parceria sobre o Manual de Construção Industrializada, fica muito evidenciado que, para se buscar a construção industrializada, dos fatores de motivação, de indução, é exatamente você trabalhar tanto os seus fornecedores como o seu ciclo financeiro, né? Então, é muito complicado você, num processo em que se buscou a industrialização e o processo de ganhos de produtividade, você ter uma redução ou um atraso desse ciclo financeiro. Você ou mata a empresa ou mata o próprio processo de avanço que houve nesse período, exatamente em função dos ganhos de produtividade. É realmente uma coisa que eu acho que é um alerta, né, para que a gente busque uma solução para essa situação, para que a gente, de fato, consiga gerar os estímulos necessários para que as empresas que estão envolvidas nesses programas consigam, efetivamente, gerar ganhos de produtividade, gerar ganhos para a economia e para o país. Obrigado. Deixa eu pegar um gancho aqui, que eu vou provocar o moderador agora. Sair um pouquinho do normal, vou provocar o moderador. Né? Na verdade, não é provocar, eu acho que é interessante a gente colocar aqui que nós partimos da premissa básica, original, que produtividade ela vem com
capacitação de pessoal, inovação tecnológica e ambiente de negócio favorável. O básico são esses três, né? Nós estamos colocando aqui, discutindo uma quarta variável, digamos assim, que é a questão de investimento em saúde e segurança, né? E podemos falar que o setor tem feito muito sobre isso, né, Aru? Acho que nós temos ferramentas sobre isso, nós temos conteúdo para oferecer ao setor da construção, como Secons, por exemplo. Queria que você colocasse um pouquinho disso aí para mostrar para o pessoal o que nós temos. Na realidade é o seguinte, quando a gente começa a falar sobre o assunto que realmente contagia a gente. Por quê? Quando eu falo com o Luiz é economista, produtividade, eles estão produtividade e economia. Na realidade, não dá para dissociar produtividade com qualidade. As duas têm que estar juntas. Segurança e saúde é fundamental, tá certo? Isso eu acho que é importante. Não dá mais, hoje, para discutir construção civil se você não ter produtividade, competitividade e qualidade. Essas coisas estão muito ligadas. Então, o que hoje o Fernando me provocou, estou dando a oportunidade de falar sobre o setor. O Secons do Brasil inteiro, tá certo? Eu acho que todo mundo tem o seu papel. É muito importante ser esclarecido mais uma vez num fórum tão importante como esse. Secons não é um sindicato. Secons é um serviço social da construção civil. Secons veio para apoiar os sindicatos da construção civil. Então nós somos apoiadores da saúde do trabalhador. O nosso foco principal é a saúde do trabalhador. E, posteriormente, continuamos fazendo segurança e saúde do trabalhador. Então, a saúde é fundamental. Sem saúde, não consegue ter produção. Porque, como ali já comentou, fundamental, que o braço da construção civil é mão de obra. Existem as inovações tecnológicas para aumentar a produtividade. Então, se teve várias inovações, muitas inovações. Então, eu dizer o seguinte, o Secons São Paulo, nós temos vários trabalhos, eu até vou fazer uma propaganda aqui legal que aconteceu depois de 55 anos que o Secons existiu. O pessoal do governo está presente aqui. Nós somos convidados pelo Tribunal Superior do Trabalho, tá certo, Fernando? Como amicus curiae, sobre o trabalho de inserção da pessoa com deficiência física no canteiro de obra, com segurança. É um trabalho de 10 anos e nós somos um modelo para uma controvérsia que estava tendo no Brasil, está tendo ainda, nas questões dos aeroportos. Esses carregadores de mala, tá certo? As empresas não contratavam ninguém e realmente foi autuado, e o Ministério Público Federal pegou pesado, e nós fomos lá para dar realmente a nossa opinião para esse trabalho. Então eu queria dizer, viu, Fernando, eu acho que existe Secons Brasil, que é associada à CEPIC. Eu queria, antes de agradecer você, Fernando, você como presidente da CPRT, dizer que Secons está de braço aberto, no que vocês precisarem, tá certo? Brasil todo. O tamanho do Secons São Paulo, eu tenho hoje um pequeno investimento que eu posso utilizar isso aí para pesquisas dentro do setor. E hoje, capitaneada pela Flávia, eu trouxe hoje ela para cá também, hoje no evento, Basílio também, nós estamos fazendo um banco de dados, uma pesquisa, para mostrar para todos os empresários do Brasil que quanto custa um afastamento e um acidente de trabalho. Que investir em segurança dá lucro para as empresas. Você tem falado bastante, o Fernando é o grande bandeira hoje, dizendo que investir em segurança dá lucro. Realmente, investir em segurança. Por isso que hoje, Fernando, nós temos um trabalho de parceria com o SESI nacional. É muito importante que nós trabalhamos em conjunto. Vocês têm recursos, pode fornecer recursos técnico e financeiro. Secons, nós temos recursos técnicos bastante para dar e vender, tá certo?
E precisamos disso aí, porque os empresários brasileiros, para ser empresário brasileiro, não é fácil. É uma luta diária. Eu tenho vários empresários que estão presentes aqui hoje. Dizer para vocês, é uma labuta. A CEBIC tem feito um papel fundamental para nós. Nós estamos num evento de segurança e saúde, eu sei que deu uma extrapolada um pouquinho, mas dizer o seguinte: nós acreditamos nesse país. Acredito bastante nesse país. Eu falei que tem os auditores, o pessoal da Secretaria de Trabalho, que o Ministério não existe mais. Dizer para vocês que nós confiamos muito no governo. Teve um decreto semana passada, com a extinção de conselhos e equipamentos e todos. Mas quando eu analisei, eu não respondi nenhum WhatsApp no grupo. Eu queria dizer para vocês o seguinte, então seria na fase final, dizer que o governo fez certíssimo o que ele fez, porque ele vai regrar agora como vai funcionar os comitês, os conselhos. Vai ter regra para isso aí. E o Brasil precisa de regra. Não dá. O nosso comitê de segurança e saúde, o governo vai entender que é um dos melhores comitês que existe. É um comitê tripartite que funciona. Por quê? A evolução da construção civil é muito grande. Nós não acompanhamos, as normas não conseguem acompanhar. Então a importância desses comitês. Eu estou dizendo o seguinte: tem comitê que tem que acabar, tem que ter conselho que tem que acabar. Mas eu tenho certeza absoluta que eu acho que nós estamos no caminho certo. Tem muita gente chiando barbaridade, tá certo? Meu amigo, reunião de comitê não é festa, é produção, é cuidar do trabalhador da construção civil, do acidente. Esse é o papel nosso. Esse é o papel. Infelizmente tem pessoas que não pensam dessa maneira. Faz 16 anos que eu trabalho eu estou no comitê. Eu tenho orgulho de dizer para você que a equipe, a bancada nossa, patronato, viu, Fernando? Eu fico empolgado porque os caras são fera. Os caras são fera, os caras lutam, o cara veste a camisa pensando no trabalhador. Tem outras pessoas que não pensam no trabalhador. Tem certeza, nós pensamos. Tem certeza então disso. eu queria dizer, Fernando, desculpa eu extrapolei um pouquinho, você não pode dar microfone para mim, apesar de eu ser oriental, e eu estou mais ou menos falando mais com vocês também, tá? Mas eu queria dizer que é pela boa causa. Então eu acho que você, Fernando, quebrou um paradigma, botar num assunto produtividade junto com segurança. Você quebrou a barreira no Brasil. Eu tenho várias pessoas da segurança e saúde. Nunca foi colocado esse tema em nenhum fórum no Brasil debater produtividade com segurança. Sempre se preocupou o quê? A economia com produtividade, o lucro com produtividade. Esquece segurança e saúde. Sempre foi feito dessa maneira. Eu tenho que falar a verdade. É dessa maneira. Verdade, obrigado. Verdade. A CEBIC sempre trabalhando para isso, né? Justamente para dar à sociedade essas informações que possa discutir cada vez mais. Eu acho que nós estamos indo para a parte final do nosso painel. Eu queria, inclusive, ver, né, já abrir nesse momento a eventual questionamento da plateia, se houver, para que a gente possa passar aqui para os autores. Se alguém quiser fazer uma pergunta, o momento é agora, gente. Microfone ali, por gentileza. Boa tarde. Desculpe a intervenção, eu vou falar no próximo bloco, mas não tem como eu me conter com essa colocação. Eu entendo que os componentes fundamentais para a integração da produtividade, qualidade e meio ambiente na segurança e saúde são 3. A gente fala muito como engenheiro civil, né? 3 pontos definem um plano. Quais sejam? Formação, informação e comunicação e motivação. Se diz muito que segurança e saúde não tem preço, mas tem custo. E tendo custo, tem que ser orçado, tem que ser planejado, tem que ser especificado.
E um aspecto extremamente importante é que esse custo ele depende muito de como é concebido o ambiente de trabalho. Uma coisa é a concepção do ambiente e a outra coisa é o perfil da mão de obra que nós temos nesse ambiente, do qual nós temos que trabalhar para conhecer qual a percepção de risco que os trabalhadores têm sobre esse ambiente. Então, o que eu achei extremamente importante é que a gente tem que entender que as grandes empresas já estão conscientizada dessa questão da sustentabilidade, da qualidade, tanto que a ISO 45001 está aí para isso. Mas o que me preocupa muito é como fazer essa produtividade e essa interação com todas as variáveis, inclusive com a sustentabilidade, nas micro e pequenas empresas. Obrigado. Quem quer responder essa? Não sei. Mas eu vou dizer o seguinte, na revisão de literatura que eu fiz, eu encontrei algumas pesquisas interessantes que apresentam algumas soluções que são relativamente simples e que podem ser difundidas. E uma me chamou muito a atenção, que é a questão da comunicação. Uma experiência inglesa, ela está mencionada superficialmente no trabalho, uma pesquisa feita pela CICB, se eu não me engano, e eles conseguiram reduzir acidente de trabalho gastando, no início da obra, num período muito curto, de meio expediente, explicando para todos os envolvidos no processo quais são os objetivos, o que era esperado deles, e dando a conhecer quais são as relações de comando e controle que se estabelecem dentro da obra. Eu imagino que essa seja uma boa prática. Comunicar é muito importante. Nada é mais perigoso, e aqui tanto eu quanto o Luiz Fernando trabalhamos muitos anos dando aula em sistema financeiro. Viemos originalmente do sistema financeiro dando aula em matéria de sistema financeiro. Nada é mais perigoso do que o conhecimento parcial. E quando o indivíduo entra numa obra e ele acha que ele sabe o que tem que fazer, isso aumenta exponencialmente a probabilidade dele fazer alguma coisa errada e machucar a si próprio ou, pior, aos outros. Então, comunicar é muito importante. Aprender é muito importante, ensinar é muito importante. O papel do SECONSE, do SENAI, em especial, das entidades do Sistema S relacionados a ensino, são extremamente importantes. Nós abandonamos o ensino técnico e eu não sei exatamente bem o porquê. Usando uma frase do Martim da Vila, nessa terra de doutor, quem não tem um anel de bacharel não tem valor. E, infelizmente, isso entrou no ensino técnico. Então, morreu o ensino técnico e todo mundo tem que ser bacharel. Não sei se isso é viável. Não sei se isso é necessário. Eu sei da minha experiência como docente que nem todo mundo é material para ser bacharel. Muito bem. Quanto a isso, só fazer uma colocação. Olha, essa questão que o André falou, cultura prevencionista dentro de todos os tipos, de todos os tamanhos de empresas, tem que ser vendido, tem que ser colocado como valor da empresa, né, do seu dia a dia, do seu trabalho. E outra questão que fatalmente vai influenciar nesse tipo na implementação dessa cultura, especialmente de regras de gestão de SST, né, que sejam mínimas, né, Gustavo? O E-Social. Necessariamente a empresa, dependendo do tamanho, vai ter que criar algum tipo de gestão interna de saúde e segurança, vai envolver saúde e segurança, que vai ter, com certeza, algum tipo de consequência. Né? E quanto à questão do ensino profissionalizante, né, ensino técnico, né, nós ainda temos o SENAI, graças a Deus, né, amparando a indústria aí, né, com uma atuação bem ampla que atende todos os ramos. Mas, realmente, como política de governo, puro e simples, há um afastamento, foi deixado um pouquinho de lado. Mas, setorialmente, nós estamos bem amparados.
Para finalizar, gente, então, eu acho que, se me permitam fazer até o que foi a ideia desse artigo, desse texto, desse painel, e refazer uma pergunta que a gente, na verdade, está afirmando aqui. Queria que vocês enfatizassem, insistissem nessa questão, é que se, né, eu posso dizer, acho que os três podem responder isso da sua maneira, dentro da sua capacidade, da sua qualificação, dentro do estudo. Investir em saúde e segurança do trabalho, em técnicas, em procedimentos, em equipamentos, em treinamentos, tem relação direta com a produtividade do trabalhador? André, por favor. Sim, tem. O artigo demonstra, através da revisão de literatura, e isso foi quantificado já em diversas pesquisas fora do Brasil. Infelizmente, dentro do Brasil, nós ainda temos parcas pesquisas com relação a isso. Mas é preciso sempre afirmar que, do ponto de vista teórico e empírico, há elementos suficientes para mostrar para nós que investir em saúde e segurança no trabalho aumenta a produtividade, reduz despesas. A colega vai falar da questão, a Lídia vai falar da questão do aproveitamento de materiais, reduz inclusive desperdício dentro da empresa. Então, invistam e vocês perceberão. E do ponto de vista da academia, novas pesquisas estão sendo gestadas dentro do Brasil, e eu imagino que elas vão comprovar aquilo que nós observamos na literatura internacional, que essa relação é inequívoca. Ela é mais do que uma mera correlação estatística. Eu volto a falar que a produtividade, ela sempre andou separada da segurança e saúde do trabalho. Só que eu acredito, e acho que cada dia mais a gente tem consciência disso, de que a segurança e a produtividade, ela está entranhada, né, uma na outra. E o que ocorre é que, independente do porte da empresa, se pequena, média ou grande, uma empresa que tem uma cultura de segurança, que tem uma gestão de SST implantada, que cumpre regras de segurança, que cumpre as normativas, as leis trabalhistas, e fatalmente, né, inevitavelmente, ela internamente tem procedimentos operacionais, instruções, né, de trabalho, ela acaba, né, que tem padronizado a questão de manutenção, né, dos equipamentos, né? Ela tem treinamento para as pessoas, né? Ela tem a adequação de equipamentos necessários a cada atividade. Então, eu não posso dizer que a empresa que tem minimamente a implantação, a gestão de segurança de SST implantada, tendo a responsabilidade de dividir isso com a produção, eu não posso dizer que ela não tem uma interação, ela tem. Né? Ela está intimamente ligada, sem dúvida, né? Porque eu volto a dizer que, quando a gente tem essa implantação e essa interação, a gente evita desperdícios, né? A gente evita acidente, a gente evita a ausência de trabalhador, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que essa é a consciência que a gente tem que ter dia após dia. Bom, não há dúvida nenhuma de que a relação é negativa, ou seja, quando eu combato acidentes, eu obviamente melhoro a produtividade. Como dito aqui pelo Haru, e eu acho que, de fato, é importante que a academia comece a buscar, assim como o André comentou, que na literatura internacional isso já é mais comum, e aqui no Brasil você tem muito pouco material a respeito disso, de que se busque maior correlação entre a relação de saúde, segurança e produtividade. Principalmente porque, nas oportunidades que eu tive institucionalmente, conversando com líderes de central de trabalhadores e representantes que participavam de negociações
de convenções, o que eu percebia é que a palavra produtividade era quase que um palavrão, né, na percepção deles. Por quê? Porque exatamente não existia essa correlação, né? Na cabeça deles, a correlação de produtividade estava estrita e exclusivamente, como dito pelo Haru, como uma oportunidade de melhorar os ganhos da empresa e não a melhoria da qualidade do ambiente de trabalho ou dos ganhos que aquele trabalho poderia gerar, né? Então, isso me surpreendeu muito e por isso eu passei a ter um interesse maior em tentar entender e estudar a questão da produtividade no setor e particularmente no Brasil, justamente porque essa era vamos dizer assim, era um paradigma que precisava ser quebrado. E acho que esse painel, esse estudo e o que a gente acabou de realizar aqui, espero que seja inspiração para trabalhos que possam ser realizados, né, posteriormente, exatamente buscando esse objetivo, que é mostrar que produtividade não está dissociado da relação de saúde e segurança no trabalho. Principalmente para o outro lado, porque eu até entendo que as empresas formais, elas já perceberam isso, elas já fazem investimentos nesse sentido, as próprias entidades relacionadas ao setor já buscam isso, mas isso precisa ser melhor difundido, inclusive entre aquelas empresas que ainda não se formalizaram e que precisam buscar, não só na formalização, mas melhorar o seu processo construtivo e produtivo, como também sobre o aspecto dos trabalhadores, que precisam perceber que produtividade, na prática, é um ganho também para eles, inclusive como oportunidade de emprego, oportunidade de melhoria de vida e, inclusive, de segurança, né? É isso. Nós teremos discussões muito boas, muito legais sobre essa questão no nosso Encontro Nacional da Indústria da Construção, ENIC, que ocorrerá agora em maio, exatamente daqui a um mês, em que a temática da CPRT vai ser sobre o futuro do trabalho na construção. O novo trabalhador da construção tem que ser mais qualificado, tem que ter tarefas diferenciadas e tem que ser mais produtivo. E mais produtivo não significa trabalhar mais, né? Significa trabalhar com mais eficiência. Haru, quer fazer as suas considerações finais para a gente encerrar? Dizer só que investir em segurança dá lucro para as empresas. E Abril Verde, em homenagem a todos os acidentados do Brasil, acho que é muito importante. Eu acho que o papel que a CBIC está fazendo, contagiando o Brasil inteiro no Abril Verde, e eu acho que é importante essa questão. Fernando, parabéns. Esse painel, preciso de vários itens, mas esse painel foi um painel diferente, e eu acho que vai mudar. O Luiz é formador de opinião, professor, formador de opinião. Eu acho que daqui para frente vai mudar esse foco da produtividade. Tá certo? Obrigado. Parabéns, Fernando. Muito obrigado aos atores de mais este painel. Pedimos a gentileza que se posicionem aqui mais à frente do palco para a nossa foto oficial, para os nossos registros. E, por oportuno, senhoras e senhores, a coordenação do evento informa que dentro das pastas que os senhores estão recebendo, contém o folder da CPRT, com as ações e materiais de SST realizados em parceria com o SESI Nacional, com a tecnologia de realidade aumentada. Portanto, não deixem de baixar o programa, navegar e conhecer os trabalhos. Nós teremos agora na nossa programação um intervalo para o almoço, para o qual estão todos convidados. Será servido no restaurante deste hotel, localizado no piso P. Bom almoço a todos. Retomaremos as atividades às 14 horas, impreterivelmente. Obrigado.